E aí, pessoal, primeiro ano, matemática do Colégio Estadual Tarsílio Mota. Vamos lá, mais uma aula. Nós estamos estudando revisão, de potenciação e radiciação para que nós entremos na parte de função exponencial, que tem a ver com as potências. Então, foi passada essa atividade na última aula. Em 8 elevado ao quadrado igual a 64, responda as seguintes perguntas. Qual é a base? Então, nós temos aqui essa potência, 8 ao quadrado igual a 64. Qual é a base aqui nessa potência? Então, vamos lá. A base, é o número aqui que você vai repetir. Então, no caso, é o 8. A base é o 8. O expoente, que fica lá em cima, o que vai indicar quantas vezes a base vai se repetir. Então, nesse caso aqui, ele é ao quadrado. Então, vai ser a base 2. E qual é a potência? A potência é o resultado, o 64. Ok? Então, nós temos aqui o 64 mal feito, Então, 64 é a potência, beleza? Então, nós temos ali a base 8, expoente 2 e a potência 64. Escreva na forma de potência, depois dê os resultados. Então, tem ali 6, a sexta, a sexta, a sexta, Aliás, perdão. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, quantas vezes o 6 está sendo multiplicado por ele mesmo? Então, a base, obviamente, vai ser 6, Vamos lá escrever. Então, a base vai ser 6. Quantas vezes ele está sendo multiplicado? 4, não é isso? Ok? Então, até aqui está beleza, pessoal? Então, super simples. Então, vamos lá fazer o resultado, então. Para pegar o resultado, vamos multiplicar 6 vezes 6, que dá 36, vezes 6, novamente, dá 216. E 216 vezes 6 vai dar 1296. Então, o resultado aqui é 1296. Beleza? Essa letra B, eu tenho aí 9 ao quadrado, 9 ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. Nessa outra aqui na letra C, eu tenho 7. Quantas vezes o 7? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 à oitava potência. Então, 7 à oitava potência vai dar um número gigantesco, galera? Vou fazer aqui ao lado. Aliás, não vai dar espaço para a gente fazer. Deixa eu calcular aqui na folhinha. 7 à oitava potência vai dar 5 milhões. Vamos ver se dá para escrever aqui. 5.764.801, certo? 5.764.801. E na letra D eu tenho o A, A elevado a quanto? A elevado à quinta potência, certo? Como não tem resultado, não tem o valor da base, então vai ficar A elevado à quinta potência. Calcula o que se pede. Vamos lá então. Quadrado de 15. O que é o quadrado de 15? O quadrado de 15 é 15 vezes 15. Então, quanto que é 15 vezes 15? 225. O dobro de 15. Então, é 2 vezes 15. Aqui é para você diferenciar, o quadrado do dobro. 2 vezes 15 é só 30. Certo? Então, enquanto que o quadrado é 15 vezes 15, o dobro é somente 2 vezes 15. O cubo de 8, então vai ser 8 a terceira potência. Esse 3 aqui ficou muito mal feito. Terceira potência. Que é 8 vezes 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 dá 64. E 64 vezes 8 vai dar 512. E o triplo de 8. Então, 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Tranquilo? Calcule o valor das expressões. Primeiro as potências. Então, 35. Vamos lá, vamos ampliar aqui para criar um espaçozinho maior. Só vamos resolver essa primeira aqui, certo? 35, mais 5 ao quadrado. 35 mais 5 ao quadrado. Então, primeiro vamos resolver a potência. Então, eu vou repetir aqui o 35.
5 ao quadrado dá 25, né? Porque 5 vezes 5 são 25. Então, basta somar. Quanto que é 35 mais, né, somado a 25? Nós temos ali o valor de 60. Então, para o item A, certo? Esse aqui é o item A, o resultado é 60, pois temos 35 mais 5 ao quadrado. Já no item B, cadê o B? Nós temos 50 menos 4 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, né, a repetição de 50. Menos 4 ao quadrado dá 16. Então, 50 tirando ali 16 vai dar 34. Então, do item B, a resposta 34. Vamos lá para o item C. O item C eu tenho menos 18 mais 10 ao quadrado. Então, menos 18 mais 10 ao quadrado dá 100, né? Porque 10 vezes 10. Então, vamos lá. O 18 é negativo e o 100 é positivo. Então, quando isso acontece, o que é que nós fazemos? A regrinha lá nos diz que nós devemos subtrair e dar o sinal do maior. Então, você já sabe que vai dar positivo aqui o resultado. Então, diminui. 100 menos 18 dá 82. Então, a resposta correta do item C, 82, certo? Não precisa colocar esse mais não, certo? Só convencionalmente aí. No item D, nós temos menos 6 ao quadrado. E é válido lembrar, né, galera, se aqui tivesse um parênteses, né, ó, seria um resultado positivo, né? Como nós não temos um parênteses para separar, né, o 6 do quadrado ali, vai ficar menos 36. Então, menos 36 mais o 20, sinais diferentes, né, do sinal do maior, menos 36 é maior, no valor real, né, absoluto, 36 é maior do que 20, certo? Mas o sinal é negativo, certo? E o valor relativo dele realmente é esse aí, tendo que ser negativo menor do que 20. Então aqui eu vou subtrair, dar o sinal do maior, então vai dar 16, né? 16 negativo. O item E, nós temos ali menos 12 menos 1 elevado à sétima. Então vamos repetir o menos 12. Menos 1 elevado à sétima vai menos 1, então vai dar menos 13, porque sinais são iguais, soma e repete o sinal. Já no item F, nós temos menos 2 à quinta. Menos 2 à quinta, 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16, vezes 2 dá 32. Então, nós temos menos 32, menos 40. Então, soma os dois, repete o sinal, né? Então, 72 negativo é a resposta correta da F. Temos a G? Não, né? Vamos para a próxima, então. A próxima aqui envolve as propriedades que nós vimos, né? Há uma explicação, a divisão, certo? Vamos lá, então. Reduza uma só potência. Então, aqui é só para a gente reduzir, colocar em uma potência somente. Então, no item A, eu tenho 5 à sexta vezes 5 ao quadrado. A base é igual, então repito a base. E o que é que faz? Está multiplicando, então eu vou somar os expoentes. Então, 6 mais 2 são 8. Então, vai ficar 5 à oitava. No item B também é multiplicação, então repito a base, né? E vou somar os expoentes. Então, 7 mais 8 dá 15. Então, x elevado a 15. O item C, idem, né? 5 mais 3 são 8, mais 1, 9. E na letra D eu tenho ali M. 7 mais nada é 7. 7 mais 5 dão 12. Então M é elevado a 12. O 2 não apareceu ali. Vou colocar aqui M elevado a 12. Na letra E eu tenho A, né? 1, 3, 4. Então A quarta. E na letra F a base é 2. Então deixa eu ver se eu consigo colocar 2. Tenho ali 4 mais 1, 5, né? 5 mais 9 são 14, então 2 elevado a 14. Ok? Então temos aí essa questão que envolve aí as propriedades da multiplicação, né? De potência mesma base. Nessa questão, nós temos a divisão de potência mesma base. Então o princípio é o mesmo, você vai repetir a base, que são iguais. Ó. Então repete a base, que nesse caso aqui no item A é 3, e vai subtrair, né? Aliás, é menos 3. E vai subtrair os expoentes, certo? Então, nós teremos aqui menos 3 e vai diminuir os expoentes. 7 menos 2 dá 5. Então, menos 3 à quinta. Vamos fazer aqui na coluna, né, o item C. O item C é menos 5 a base.
6 menos 2 dá 4. Então, 5 à quarta potência. No item E, menos 2. Então, 8 menos 5 dá 3. No item B, nós temos 4, né, como a base. 10 menos 3 dá 7. No item D, nós temos ali o 3, positivo. 9 menos 1, 8. E nós temos na letra F o menos 3 como base. E 7 menos 1, 6. Ok? Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, aplique a propriedade da potência de potência. Então, lembrando que a propriedade da potência sobre potência, você repete a base, nesse caso aqui é menos 4, né? Vou colocar um parêntese. E aqui você vai multiplicar, né? 2 vezes 3, 6. Ó. Então, vai ficar menos 4 a sexta. Nesta mesma coisa, ó, menos 3 a base, 2 vezes 3 são 6. Essa aqui repete a base, que é 2. E 4 vezes 5, 20. 5 é a base, repete. Então, 3 vezes 4 são 12. Menos 7 é a base. Então, nós temos 7 terrivelmente feio. Hoje de 7. 3 vezes 3 são 9. Menos 7 também. 5 vezes 3 são 15. Beleza, galera? Vamos lá, ver se tem mais alguma. Fração, né? Ó. Lembrando, ó, que é o inverso, né? Quando nós temos ali um expoente negativo, é só inverter. Então, vamos lá. Vamos aqui para os exercícios. Vamos lá. Calcule as seguintes expressões. Então, tem o 2 elevado a menos 1. Você lembra que é o inverso, né? Porque aqui embaixo do 2 ó, tem um 1. Então, você vai levar 1 para cima, ó, 2 para baixo. Né? Como ele é elevado a 1, fica o próprio 2 mesmo. Já nesse aqui, ó, que é 3 elevado a menos 2, vai ficar o quê? O 1 vai para cima, 3 vem para baixo, 3 elevado à potência, né, ao quadrado. Logo aqui vai ficar o quê? 1 elevado a 9. Já nessa aqui, galera, vocês lembram, né, que é só inverter. Então, 3 vai para cima, 5 vem para baixo. Então, vai ficar 3 quintos. Vamos lá, continuando a correção. O item D, né, também basta inverter e elevar a potência, né, 2. Então, 4 vai para cima, 2 vem para baixo, né, e vai ficar ao quadrado, né, vai ficar positivo. Mesma coisa aqui, né, o 3 vai para cima, o menos 2 vem para baixo, e aqui fica ao quadrado, ok? No item F, nós temos ali menos 1 meio, então vai ficar somente menos 2, né? Certo? Que é o inverso, elevado a 3. Não é que vai ter 1, certo? Mas como é 1, não vai interferir, ok? Então vamos lá para a próxima. Qual das seguintes expressões representa um valor diferente das demais? Então vamos verificar aqui, ó. 2 elevado a sexta dividido por 2. Repete a base, que é 2. Deixa eu ver se eu diminuo aqui para caber o exercício todo. Acho que não vai caber o exercício todo. Vamos lá, pronto, aqui, ó. Menor que puder. Então, nesse item A, diz aí que é 2 a sexta dividido por 2 elevado a 1, né? Então, repete a base, que é 2. E 6 menos 1 dá 5. Então, vai dar 2 a quinta. Isso no item A. No item B, nós temos ali 2 a sétima vezes 2 a menos 1. Então, ó, 2 a sétima, 2 a menos 1, repete o 2 e somos expoentes. 7 mais menos 1. Então, mais com menos dá menos, então 7 menos 1 dá 6. Então, são iguais. Opa, não são iguais. Cadê o 6? Pronto. No item C, nós temos ali o quê? 2, 3 vezes 2, 6. Né? E no item D, nós temos ali também, né, 2 e 2 vezes 3, 6. Certo? Então, a pergunta é, nós temos aqui o AB, a C e a D que são iguais. A pergunta é o quê? Qual das seguintes expressões representa um valor diferente? Então, a letra A, que era 2 a quinta. Ok? Aqui, calcule as seguintes potências com expoente negativo, né? Então, não esqueça que é o inverso, né? Então, se eu tenho ali 10 elevado a menos 2, o que é que vai significar isso? Vai dizer que vai significar que vai ser 1 sobre 10, né, ao quadrado. Beleza? 1 menos 10 ao quadrado, que resulta em 1 centésimo, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Ok? Esse aqui é o item A.
No item B, né, eu vou inverter, né, as frações, então vai ficar 8 sobre 5, e isso ao quadrado. Deixa eu ver se esse 8 está terrível, né? Então vai ficar 8 sobre 5, e isso aqui, ó, ao quadrado. Então, eu tenho 8 vezes 8 são 64, então seria 64 sobre 5 vezes 5 são 25. E é negativo, né? Ó. No item C, opa, saiu aqui. Voltando, deixa eu apagar tudo para voltar. Acabou saindo, pessoal, dá uma pausa aqui. Pronto, vamos nós aqui, né? Vamos para o item C, né? Então, o item C, nós vamos inverter, então vai ficar menos 2 terços, né? E isso ao cubo. Então, olha, aliás, perdão, nessa B ali, pessoal, né, se a gente voltar o vídeo aí, eu tinha colocado o valor negativo, né? Só voltando ela aqui, ó, seria o 8 quintos, né? Ó, e isso aqui ao quadrado. Então, ele estando negativo, ele vai ficar positivo, né? Porque a base ela é negativa, o expoente é par. Então, ela ficaria 64 sobre 25 positivo, viu, galera? Conserte aí. Né? Positivo. Essa aqui, né, ó, como o expoente é ímpar, ela vai ficar o quê? Negativo o resultado. Então, nós teremos 8, né, porque é 2 vezes 2 vezes 2, sobre 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27. Então, 8 sobre 27 negativo. 27. Pronto. Agora o item D. Né? O item D eu só tenho ali o menos 3 elevado a menos 3. Então, vai ficar 1 sobre 3, né, menos 1, então 3 a terceira potência. Certo? Então, vai ficar 1 sobre 27, né? Negativo. Já o item E, né? O 3 vai para cima, 2 vem para baixo, e isso aqui vai ficar positivo, né? Elevado à potência 2. Então, nós teremos 9 sobre 4. Já no item F, é elevado a menos 5, né? Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado à quinta potência. Então, como 1 elevado a 5 vai dar 1, então 2 à quinta vai dar 32. Beleza, pessoal? Então foi isso, né, para o primeiro momento. Nós vamos iniciar, ou melhor, vamos continuar, certo, nosso estudo hoje vendo aí a notação científica, certo? O que é a notação científica? Como o nome já sugere, né, notação, ou seja, você vai anotar, você vai fazer uma referência de valores com muitos zeros, certo? Ou minúsculos, números muito minúsculos, múltiplos ou submúltiplos de 10. Por exemplo, aí nós temos um contexto. Ó. Os números que fazem parte do dia a dia expressam grandezas como o preço de um produto, a duração de um filme, o custo de um carro, etc. Por serem representados com poucos algarismos, esses números não apresentam grande dificuldade de entendimento. Porém, no universo científico, há números gigantescos ou minúsculos em relação àqueles aos quais estamos habituados. Veja 2 exemplos. Então, a massa da Terra é de aproximadamente isso tudo aí em quilos. Ó. Então, o númerozão desse aí, ó, como é que você vai representar ele, né? Dá para pôr ele de uma forma mais abreviada, digamos assim. A medida do raio médio de um átomo de hidrogênio é aproximadamente, ó, um número muito minúsculo, né? Isso aí em milímetro, né? Então, a dificuldade em trabalhar com esses números levou os cientistas a estabelecer uma notação simplificada para representá-los, a notação científica. Então, como é que se dá a notação científica, galera? Notação científica é um número, certo? Esse número ele vai ser maior do que 0 e menor que 10, certo? Então, ele vai estar entre 0 e 10, certo? Obviamente, maior, certo? Maior do que 10 e menor, mas maior do que 0 e menor do que 10. Então, por exemplo, nesse número que nós encontramos ali, da massa da Terra, o que é que você vai observar? Vou trazer ele aqui maior, ampliar. Então, o que é que nós vamos observar? Se eu deixar o 597 ali, vai ficar um número muito grande. 59,7 também continua um número grande. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. Ó. Então, o que acontece? Fica 5,97. Então, a partir de onde está a vírgula, eu vou contar quantos zeros tem até o último.
Então eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, beleza? Então eu vou contar essas três casas aqui também, ó. Então 22, 23, 24. Então vai ser 5,97 vezes 10 elevado a 24. Certo? Então esse 24 aqui vai indicar exatamente quantos números tem, ó, depois da vírgula até o último valor aqui. Certo? Esse intervalo aqui. Ok? Então você vai verificar quantos números tem após a vírgula, né? Da vírgula para a direita até o último valor. Então ficou 5,97 elevado a 10, né? Aliás, vezes 10 elevado a 24. Já esse outro menorzinho aqui, né, que é o 0,0005, vai ser parecido, viu, galera? É o seguinte, o que é que eu vou separar? Vou separar o 5, certo? Então eu já vou colocar, ó, 5 vezes 10. Vou contar quantas casas tenho a partir daqui do 5. Quantas casas eu tenho? Certo? Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser 7. Só que como ele está menor do que zero, né, que é 0, ele vai ser negativo. Certo? Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 7. Então, é para números que eu tenho 0,0, vai ser negativo. Certo? Então, nesse caso aí ficou 5 vezes 10 a menos 7. Opa, menos 8, né? Eu contei um errado, foi? Ih, rapaz, acho que eu contei um a menos aí, não foi? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, é verdade, pessoal. Vacilei, né? A gente conta com um número também, viu? Perdão aí. Ok? Então, reprisando aí, né? Explicando aí de forma correta. Então, vou contar a partir do número, perdão, certo? Vou contar a partir do número aqui. Quantos tem? Beleza? Agora, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos supor, isso aqui. Aí eu contaria a partir daqui, ó. Que eu tenho que deixar 5,4, certo? Então, como é só o 5 mesmo lá no final, então eu vou contar com o 5 também, ok? Para quem não entendeu, né, um outro exemplo aqui, deixa eu trazer aqui a tela branca, mais branquinha para você entender. Ó, vamos supor, tenho aqui 0,0002. Isso aqui é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 4, certo? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Capite? Se eu tiver 0,0032, por exemplo, eu não vou colocar 32, né? Eu tenho que colocar 3,2. Então, ó, vai ser a partir dessa vírgula, certo? Vai ser vezes 10 a quanto? 1, 2, 3. Então, menos 3. Captou? Beleza? Isso aqui, galera, é muito usado em física, né? Nas aulas de física. Então, olha, para você praticar esse aprendizado aqui, nós temos aqui um exercício resolvido primeiro, ó. Sabendo que a massa de cada átomo de magnésio é estimada em 4 vezes 10 a menos 23 gramas, conclui-se que o número de átomos que compõem 48 gramas de magnésio é, então fazendo uma regrinha de 3, né, ó, um átomo são 4 vezes 10 a menos 23, então se eu tenho ali 48 gramas, né, eu vou descobrir o número de átomos existente ali. Então multiplicando meios por extremos, vou encontrar 1,2 vezes 10 a 24. Logo, a alternativa certa é o item C, 1,2 vezes 10 a 24. Então, pessoal, vocês vão aí treinar na página 218 essa questão 1 aliás, a 6, né? A 7 e a 8. Beleza? Desse assunto aqui. Pessoal, vamos aproveitar além dessa notação científica, vamos ver também aqui, ó, a radiciação, né? Certo? A radiciação tem toda essa introdução, né, que vocês já estão acostumados aí no livro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como é que se calcula raiz cúbica, né, por exemplo. Então, raiz cúbica de 8 não é mais raiz quadrada. Raiz quadrada você já sabe, que é o número multiplicado por ele mesmo, né? Quando é cúbica, no caso, quando é a raiz quarta, raiz quinta, você vai ter que encontrar um valor, né, que, por exemplo, o número multiplicado por ele mesmo quantas vezes, digamos assim. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, raiz cúbica de 8, eu vou procurar o número, né, que multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes resulte em 8, certo?
Então, uma das formas simples de resolver, né, logicamente que o 8 é um número pequenininho, é fácil de encontrar, né? 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Mas só tem números maiores, qual a maneira mais fácil de fazer, certo? Para encontrar uma raiz cúbica ou raiz enésima de qualquer número. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês, de um número qualquer. Vamos lá, uma raiz cúbica de 216. Vamos lá. Deixa eu gerar um espaçozinho aqui, colocar um branco aqui para melhorar a visualização. Então, eu quero encontrar a raiz cúbica de 216, por exemplo. Certo? O que é que eu vou fazer? Se eu for catando um número, né, tal, eu posso encontrar, mas vai demorar um pouco. Então, eu vou fazer o sistema de fatoração. Ó. Pegar o 216 e dividindo. Ó. 216, certo? 216 é o número par. Vou dividir ele por 2. Certo? Isso aqui é a fatoração. Dividindo, vai dar 108. 108 é um número par, também dá para dividir por 2, né? Então, dividido por 2 vai dar 54, que por sua vez também é um número par. Dá para dividir por 2 novamente, né? Ó. Então, vai dar 27. Ó. 27 já é um número ímpar, certo? Se eu pegar o 2 mais 7, dá 9. Então, ele dá para dividir por 3, né? A regrinha da divisão, né? Então, 27 por 3 vai dar 9. 9 também vai dar por 3, que vai dar 3. Ó. Pronto, já fechou aqui a fatoração. Então, vou dividir aqui no caso ó, de 3 em 3, ó, que esses 3 são comuns, né? Esses 3 também são comuns. Certo? Então, aqui vai ficar 2 ao cubo e aqui vai ficar 3 ao cubo. Então, vou trazer para a raiz aqui. Ó. Certo? 2 ao cubo, 3 ao cubo. Aqui, galera, já dá para fazer ó, a simplificação desses 3 aqui. Ó. Vai ficar somente o 2 vezes 3, que dá 6. Pronto. Ó. Acabei de descobrir, né, de calcular a raiz cúbica de 216, que nesse caso é 6. Ok? Então, nós temos aqui algumas explicações ó, certo? De raiz enésimas de um número qualquer. Certo? Como, por exemplo, que a raiz quinta de menos 1 né, é o próprio menos 1, né? Porque menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1. E já não posso, né, ó, nesse caso, galera, calcular a raiz quadrada de número negativo, porque não existe, certo? Não há dentro do campo dos reais um número de uma raiz quadrada negativa, certo? Número negativo. Porque, por exemplo, menos 9, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Então, se eu pegar o 3 negativo, multiplicar por 3 negativo, ó, menos com menos vai dar mais. Então, 3 vezes 3 são 9, ó, 9 positivo. Certo? Então, ele não vai ter uma raiz exata, uma raiz, né? O número negativo não tem raiz. Ok? Quadrada, certo? Mas já tem a raiz cúbica, raiz quinta, né? Certo? Se ele for negativo, tem raiz ímpares, né? Números ímpares. Certo? Mas quadrada, pares não tem, certo? Porque vai acabar tendo menos com menos, vai resultar em mais. Então, galera, temos aqui algumas propriedades ó, dentro da racionalização. Porque o meu objetivo hoje é a gente fazer essa parte da racionalização, né? Fazer essa parte ali da notação científica, certo? Para que na próxima aula a gente já comece a função exponencial realmente. Certo? A gente vai entender um pouco aí da racionalização, da potenciação, né? Que já foi na última aula, para que a gente inicie. Então, a primeira propriedade aí, galera, o que é que eu tenho aí? Ó? É a propriedade distributiva da radiciação em relação à multiplicação. Então, é uma multiplicação ó, de raízes, certo? Cujo índice da raiz é igual. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4, por exemplo. Não, de 4 não, que já tem. Né? Raiz quadrada de 5, por exemplo. O que é que eu faço? Então, vamos logo para a prática aqui. Né? Um exemplo aqui. Ó. Eu tenho raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 2. Ó. O que é que eu posso fazer? Se os índices são iguais, né? Raiz cúbica, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar só uma raiz aqui ó, e colocar os dois valores dentro dessa raiz. Está multiplicando? Beleza, então vou passar multiplicando. 2 vezes 7 são 14. Então vai ser raiz cúbica de 14. Certo? Mas obviamente né, os índices têm que ser iguais aqui. Ó, né? 3 e 3. Né? Então dá para fazer isso. Certo? A segunda propriedade que nós temos ali dada é a propriedade da divisão também, né, que é a primeira da multiplicação, agora aqui é a divisão. Mas também o índice, ó, note que é o mesmo, certo? Então quer dizer que se eu tiver
Raiz quarta de 15 dividido por raiz quarta de 13 é a mesma coisa raiz quarta de 15 dividido por 3, que dá 5. Então fica raiz quarta de 5. Já na propriedade 3, ó, eu tenho ali como fazer a multiplicação, né? Tanto no índice aqui embaixo, ó, certo? E no índice aqui, aliás, no expoente aqui embaixo, né, do valor, ó, quanto no índice ali da raiz, ó, multiplicar em cima, multiplicar aqui embaixo. Vamos ver na prática isso aqui, ó. Deixa eu ver se colocar exemplo, colocar aqui, ó. Então, ó, 15, raiz 15 de 5 a sexta potência. O que é que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso pegar esse 15 aqui, ó, dividir por 3. Eu posso pegar esse 6 aqui, ó, dividir por 3. O que é que isso vai adiantar? Vai implicar numa conta menor, certo? Na hora que a gente for calcular, vai implicar numa continha menor. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Então, o índice passa a ser 5. E 6 dividido por 3, ó, vai 2. Beleza? Também temos uma outra propriedade mostrada ali, que é a multiplicação dos índices, né? Aliás, tem mais outra, né? Na quarta que nós temos aqui, ó. Então, é uma potência, né, de uma raiz, né? A potência da raiz é a raiz da potência. Então, na prática, isso aqui, ó, né, uma raiz enésima de A elevada a um expoente. Esse expoente, ó, onde é que ele vai parar? Vai parar lá no A, né? Ó. Então, na prática, né, ó, eu tenho ali, ó, 3 raiz cúbica, né, ó, raiz cúbica de 8 elevado à quinta potência. A mesma coisa, ó, raiz cúbica de 8 à quinta, certo? É como a potência fosse de toda a raiz, certo? Então, eu já sei que raiz cúbica de 8 vai dar 2, então vai dar 2 à quinta, que dá 32. Ó. E já na última propriedade aqui, ó, é raiz de raiz, né? Ó. Aí note que os índices já são diferentes, né? Ó. Aqui eu tenho raiz cúbica, aqui eu tenho raiz quadrada. O que é que eu faço? Multiplico esses dois aqui, ó. Então, 3 vezes 2, ó, 6. Beleza, galera? Então, essa partezinha aqui, vocês vão tentar fazer as atividades, ó, né, da página 221, a 9 a 10. Valeu, galera? 9 e 10. Valeu, um abraço, até a próxima aula.